Bom dia, gente. Bom dia a todas, a todos. Vamos começar aqui, que então já estamos bem atrasadinho. Tudo culpa do vício. Acho que metade estava fumando lá fora, né? Esperando café, sem cigarro, fica difícil. E nós vamos falar hoje de combate, provavelmente o tema mais amplo de oficina que arrumaram aqui, né? De exposição que arrumaram aqui, que é o combate à desinformação e ao fascismo nas redes. Embora pareçam duas coisas diferentes, muitas vezes um se utiliza do outro mecanismo, né? Mas eu acho que engloba ainda dois fenômenos diferentes, mas que na hora da gente pensar no combate a isso, como enfrentar essa realidade, eu acho que as armas precisam ser as mesmas, né? Nós estamos aqui com algumas pessoas que eu quero apresentar para vocês, e eu peço desculpas se eu errar um pouco o nome, né? Samara Castro, que é diretora da Promoção de Liberdade de Expressão na Secretaria de Políticas Digitais. Lori Regatizoi, é isso mesmo? Obrigado, Lori. Que é do programa da plataforma Ecomídia, e o nosso Kenji aqui, mais conhecido como Normose, não vai ter jeito. Muitas vezes a gente, em vez de falar Kenji, vai acabar falando Normose. Acho que muita gente conhece os vídeos dele no YouTube, no Twitch, a participação dele nas redes sociais. Eu queria começar justamente com a Lori, porque eu acho que quando a gente fala em combater desinformação, combater fascismo, a gente está falando diretamente dos meios de comunicação e do que a gente consome como informação, como crítica, como análise. E a Lori vem trabalhando de uma forma que não só altera uma realidade, trazendo leitura crítica da mídia, trazendo novas vozes para produzir conteúdo e informação, vozes normalmente excluídas e realidades normalmente excluídas, né? Ambientais, climáticas e de condições de vida de grupos que normalmente não recebem o privilégio de serem muito bem retratados por todas as mídias, por todas as redes, e com uma dificuldade de acesso. Então ela trabalha várias questões ao mesmo tempo. E eu acho que ela trouxe uma apresentação, trouxe para a gente. Eu vou passar a palavra para a Lori e a gente começa por ela, tá bem? Obrigada, Maurício, se preparou mesmo, hein? Poxa, obrigada, foi muito bom. Eu vou levantar para ficar um pouco aqui, olhando também o que eu preparei. Primeiramente, bom dia, pessoal. Bem, quem chega a Brasília, bem-vindo ainda à seca, um pouco persistente, né? Difícil para nós nessa época. Por sorte tem chovido mais, mas não deixa de ser difícil para as renites, né? E assim, acho que saudar todos que chegaram, né, de outras terras para vir aqui, saudar o convite da Sil, grande colega, capixaba também, né? Uma terra boa, mas infelizmente também uma terra impactada aí pelos grandes projetos de mineração, né? Bom, aí então o Maurício já falou um pouco, né? E eu também continuei a falar disso, né? Porque para mim combater a desinformação, combater o fascismo, né, nessa forma de propaganda, significa também falar de justiça climática, né? Então assim, eu vou trazer isso na minha apresentação e conversar um pouco com vocês e abrir espaço para a gente dialogar sobre isso, né? Por isso que eu falo que assim, a desinformação ela também está tratando, né, de maneiras que a gente vai combater o discurso antiambiental e fascista. Isso está super ligado, eu acho que hoje talvez seja até um pouco já taxativo essa relação entre esse ogro, né, esse agro-ogro, o fascismo, né, e esse ruralismo, né, que promove o ódio contra os direitos territoriais e povos e comunidades tradicionais, comunidades locais, né, lideranças de direitos humanos. Vamos lá, Wilker, você vai ser meu companheirão.
próximo. A Ecomedia é a plataforma que, com o apoio da Mozilla, eu fui Senior Fellow em Políticas de Responsabilização e Inteligência Artificial, e eu tive a oportunidade de criar essa plataforma. A Ecomedia, vocês podem digitar na internet, vai ter um site, tem muito desse trabalho, que é onde eu atuo como consultora, pode passar, há mais de 15 anos, e hoje já há algum tempo na filantropia, com consultoria de projetos e implementação, nessa interseção entre tecnologias justas e sustentáveis. Próximo. Então, assim, a desinformação, ela se configura como uma questão nessa relação muito próxima, tecnologia, comunicação política e meio ambiente. Por quê? Porque a formação da opinião pública, ela não é assim, do nada, né? Não é aqui a gente falar algo aqui nessa sala, ou falar uma vez no Twitter, ou falar uma vez numa reportagem do Globo. Ela realmente é um processo de formação, né? Então, o que eu venho, né, trabalhando com pesquisa e também nos projetos, né, é como essa desordem informacional, ela é intensificada, existem estratégias para que se intensifique a desordem. Claro, então a gente precisa pensar também que existem estratégias para combater essa desordem, né? E a manipulação de narrativas que afetam diretamente a agenda ambiental, né, em defesa dos povos e comunidades tradicionais e as políticas ambientais. Políticas ambientais o que, gente? As legislações, né? Ou seja, aqui a gente está do lado do Congresso. A gente acha que não, mas a desinformação ela vai construindo esse terreno fértil, né, para que essas legislações, ou enfim, né, essas chamadas teses, né, como a equivocadíssimo e essa tremenda desinformação, que é o marco temporal, ela acaba parecendo até natural. Isso, né, não é parte só, né, desses desafios que foram colocados pelas redes sociais. Isso não é mesmo. Pode me ajudar, Will? Então, assim, eu falo de desinformação, propaganda e o marketplace de tudo. Que isso aconteceu com as tecnologias. Ou seja, o que é um marketplace? É um lugar, é um mercadão, né? Você entra hoje na internet, você tem algumas plataformas que te oferecem como se fosse um mercadão de ideias, só que está tudo desregulado, né? E o sul global, ele é desproporcional, ele é impactado de maneira desproporcional. Evidentemente, essas ferramentas de conexão pessoa-pessoa, pessoa-mídia, né? Elas foram criadas num lugar muito específico, lá no Vale do Silício. Então, prioritariamente, elas tentam, né, ainda, e não fazem isso muito bem em inglês. Então, imagina em outros idiomas. Então, por exemplo, eu tenho abordado já, eu acho, junto com outros, principalmente pesquisadores, né, da área de estudos da epistemologia negra e outros, né, fundamentos que vão colocando para a gente pensar, por exemplo, uma economia libidinal da desinformação. Porque a gente precisa lembrar que a desinformação não é sobre informação errônea. Não adianta ficar achando que se combate a desinformação com checagem. Não se combate a desinformação com checagem. A gente precisa realmente pensar que a desinformação, ela trabalha com os nossos piores medos, ela trabalha explorando as suas emoções, né? Faz um teste. Entra, às vezes, nessas condições de sociais, onde você encontra o Uber, ou tem aquele papo estranho, né, no ponto, aí, assim, vem aquela desinformação. Percebe o quanto de emoção há na voz daquela pessoa quando ela está falando aquilo. Você vai me dizer que se você mostrar para ela um dado oficial, ela vai mudar a opinião dela naquele momento? Não, ela está emocionada com aquilo. Então, assim, é preciso que a gente parta de alguns novos, principalmente pesquisadores, não tão novos assim, mas como a gente sabe, pesquisadores que historicamente não têm sido ouvidos, né? Mas a gente tem essa sorte hoje, claro que também com a internet, de acessar, né, essas leituras. E um desses é o André Brock, né? Ele fala da análise crítica da discursividade tecnocultural. Por quê? Porque quando ele está falando da economia libidinal da desinformação, ele está falando da compreensão dessas dinâmicas, que não envolve só uma lógica racional, que é onde a gente vai chegar onde? No convencimento. A gente já está vendo que isso não funciona. Fica tentando ir lá, então vamos fazer aqui, né, uma super divulgação daquele dado que a gente espera que confirme, né, ou, por exemplo, assim, dados de desmatamento, né? Para alguns grupos você vai poder repetir, não vai acontecer nada de diferente. Então a gente precisa realmente pensar que a desinformação não se limita apenas à comunicação de mensagens falsas,
tá? Ela envolve explorar, manipular as intensidades emocionais e psicológicas das pessoas, né? Então, a desinformação ela vai explorar o desejo, o medo e emoções para alcançar seus objetivos. A gente precisa lembrar disso também. A desinformação ela tem objetivo, tem método, é uma campanha, tá? Então, não é suficiente analisar a desinformação do ponto de vista da lógica e da razão. É preciso entender como ela se conecta com esses impulsos emocionais das pessoas, principalmente na formação de laços de grupos e comunidades. Isso vai ficando cada vez mais evidente hoje quando a gente percebe a segmentação de nichos e das narrativas de desinformação. Próximo. Então, a desinformação, na perspectiva que eu venho trabalhando, ela funciona exatamente como a propaganda, né? Como a gente viu, ela evoca, né, uma certa razoabilidade confundida com as emoções, né? Então, e qual é o perigo, né, também de realmente só limitar a desinformação a uma análise da lógica e da razão que envolve a informação sendo manipulada ou de maneira errônea ali inserida, né, no conteúdo? Que a gente precisa reconhecer que a desinformação muitas vezes ela é despojada dessas raízes racistas, classistas, machistas, xenofóbicas, transformando em uma questão estritamente relacionada à informação errônea. A gente não pode mais cair nessa armadilha. Agora mesmo a gente está vendo a cobertura, né, da mídia mainstream sobre o genocídio palestino. Então, assim, a gente não pode realmente mais, nós estamos em 2023, nós estamos realmente já em condições de não olhar para a desinformação sem identificar esses aspectos fundantes, né, que estão, né, na perspectiva que a gente está observando a desinformação como propaganda. Porque a gente vai começar a identificar esse aspecto cultural da desinformação e sua conexão muito profunda com sistemas de crenças preconceituosos, né? Então, assim, o André Brock, ele é muito importante porque ele vai destacar a importância de desafiar essa visão de mundo ocidental e o quanto eu adiciono realmente específica do norte global que vem dominando as pesquisas de desinformação, né? Então, assim, esse foco, né, na racionalidade e na lógica como critérios, né, para avaliar a desinformação, ele não vem funcionando, ele funciona em certa medida, mas como ele realmente domina quase todo o campo, ele vai nos afastando de outros reconhecimentos, né, de como a desinformação opera em diferentes territórios e espaços, né, de relação social, né? Então, se esse excessivo foco na racionalidade, na lógica, ele acaba ignorando as múltiplas maneiras que diferentes culturas se relacionam com a informação e tecnologia. Ou seja, em outros lugares, não só do Brasil, mas do mundo, é na rádio que vai funcionar o combate à desinformação. Às vezes é no boca a boca, é numa paróquia, né? Eu vim da pastoral, eu sou capixaba, eu lembro até hoje que foi na pastoral que eu aprendi a fazer pedagogia de comunicação e conversar com as pessoas. Sobre o quê? Sobre o impacto da mineração. Então, assim, não vai ser só enfrentando a desinformação com panfleto, com infográfico, que a gente vai realmente construir comunidades e novos laços de confiança. Próximo, Igor. Então, assim, basicamente, esse marketplace de propaganda, ele envolve, né, as plataformas, a internet, que dessa forma privatizada, ou seja, você já tendo no seu celular o Google como a primeira escolha, isso já realmente te impõe que é no Google que você vai achar a informação correta. Isso já é um filtro e, assim, isso não pode ser naturalizado, né? A gente tem, claro, né, na ascensão dessas corporações de tecnologia, os motores de monetização, que vem inclusive monetizando a própria desinformação que eles dizem combater. Então, esses são problemas, né, que, como a gente sabe, regulatórios, né? Então, esse marketplace, como tantos outros mercados, né, a gente vê que mercados é normal, mercados são regulados. Então, é por isso que a gente está aqui, a gente tem a sorte de ter a Samara também, que pessoas que têm feito efetivamente, né, e resistido, é uma pressão, são lobbies muito poderosos, né, para realmente barrar a regulamentação desse mercado. Próximo. Então, assim, por que a gente está falando tanto agora de regulação? Porque, de fato, por exemplo, a nossa regulação dos meios de comunicação, ela é muito antiga. Aqui, para vocês terem uma ideia, quando eu falo de sistema de crenças, essas são uma reprodução de revistas de época, dos anos 70,
sobre a divulgação, né, da Amazônia, da exploração desenfreada da floresta. Então aqui você tem uma visão oficial da ditadura militar sobre o que é esse imaginário, o que significa a floresta, a vida, o bioma, né, a sociobiodiversidade. Está nessas imagens. Vocês acham que essa representação, ela unicamente está aqui representando a multiplicidade de vidas e de possibilidades, né, para a Amazônia? Certamente que não. Mas vocês, eu acho que hoje, se vocês lembrarem das últimas, digamos assim, coberturas que vocês veem do agro, isso continua. BR-319, Ferrogrão, Marco Temporal, todas essas novas, né, assim, sanhas, né, digamos assim, desse agro, que continuam fortemente amparados numa propaganda, né, muitas vezes racista, eugenista, vem realmente desse histórico. Ou seja, Inferno Verde, pista para você encontrar a mina de ouro, nada mais assim, exemplificador, né, do que a propaganda desinformativa e das múltiplas nuances, né, de provocar emoção nas pessoas que ela pode ter, que se adaptou com as tecnologias. Próximo. Então, o que tem de estratégia na propaganda desinformativa, né? Então, existe um ecossistema que funciona muito bem, né? Porque ele reúne essas táticas que a gente chama de persuasão, ou seja, você ficar tentando, né, com elementos gráficos, textos, realmente tentar modular a percepção, recrutar pessoas. Acho que o que a gente precisa lembrar é que hoje a cultura digital, ela realmente é sobre participação, e ela é uma participação não paga. Então as pessoas precisam participar da desinformação. Então tem autores que realmente falam de uma cultura de desinformação participativa. Porque se a pessoa não participa, a gente não tem, né, uma escala de desinformação como a gente tem hoje. Então é o que eu chamo de ecossistema de propaganda desinformativa, né? Então é um ecossistema em rede que conta justamente com esse ambiente desregulado para poder funcionar livremente, para que todos os atores, né, consigam lucrar com a desinformação. Lucram o Google, o Facebook, o Twitter, quem desinforma lucra, enfim, tem uma rede de indivíduos, grupos de interesse que lucram com a desinformação, né? Então, assim, essa propaganda moderna, ela é sutil e altamente participativa, né? Então, essa popularização mesmo das mídias sociais, o celular como meio primeiro de uso da internet por grande parte da população, um modelo comercial de zero hate. Então você tem realmente novas estratégias adaptadas, né, a essas condições e possibilidades tecnológicas. Mas, de novo, eu insisto que assim, esse tipo de propaganda não é novidade. O que aconteceu realmente foi uma adaptação a um novo ecossistema. Próximo. Então eu tenho alguns modos de identificar um ciclo de propaganda desinformativa. Primeiro, esses atores que têm interesses e objetivos de implementar uma campanha de desinformação, eles pesquisam, eles mapeiam narrativas e público-alvo. Eles não partem para uma campanha sem conhecer os medos e os desejos de cada grupo que ele quer formatar uma mensagem de desinformação. Então, assim, tem muita grana envolvida, tá? Então, depois, o que você faz? Você cria um universo narrativo. Então, por isso que a gente fica sabendo de agências, de pessoas, tem o documentário do Globoplay, Extremistas, você acaba conhecendo isso. Pessoas que às vezes ganham R$1.500, gente, que aí vão estar realmente no que a gente chama dessa fábrica de trolls, né? Então você tem muita grana envolvida, porque você tem monitoramento, teste e análise de resultados. Tudo isso feito no marketplace das plataformas. Então você tem também esse período que se joga com as plataformas, testando recrutamento, amplificação e influência. Isso é crucial, né? E isso também está acontecendo nos aplicativos de mensageria em larga escala, né? E essa tática de recrutamento, ela se data, né, desse tipo de recrutamento que vem também, né, de anos que a gente percebe de supremacistas brancos, né, grupos de ódio que utilizam táticas de recrutamento de adolescentes, né, que acabam formando, por exemplo, grupos masculinistas, tudo isso que a gente vem acompanhando também. Então, aí a gente chega no público-alvo, ou seja,
os atores que estão implementando uma campanha de desinformação identificaram o público-alvo e como trabalhar aquele conteúdo específico de desinformação completamente, digamos assim, modelizado para um público específico. Esse momento é crucial, porque é aí que eles vão testar se aquele público, quando ele colocar uma palavra, por exemplo, segurança da propriedade, ele sabe que o produtor rural vai gritar. E é assim que acontece. E aí depois vem a ativação da mídia tradicional e o oxigênio da amplificação, porque é a mídia tradicional que, vamos dizer assim, fermenta o terreno da propaganda desinformativa, e esse ciclo segue, e eu acho que talvez vocês estejam reconhecendo, com o marco temporal, esse ciclo está seguindo fortemente até sexta-feira, onde a gente espera que o presidente Lula vete todo, né, o PL 2903. Próximo. Então, assim, eu acho que eu falei um pouquinho, eu vou ir avançando na identificação de atores e grupos de interesse na propaganda desinformativa. Particularmente, como eu estou colocando aqui para vocês, eu foco em identificar, né, esse mapa ruralista do agro e militares altamente envolvidos, né, nessa ligação histórica que continua até hoje, de narrativas que buscam, né, acabar mesmo com as políticas ambientais e a defesa dos direitos territoriais no Brasil. Hoje, esse é o grande interesse da propaganda desinformativa, a questão fundiária. Então, você tem diferentes nuances que atacam, né, direitos já estabelecidos, né? Então, você tem realmente uma abordagem que legitima, né, a exploração da Amazônia, em nome do desenvolvimento, a revelia de direitos, e no cenário atual, que a gente continua vendo, é o que a gente chama, né, de um greenwashing, né, uma lavagem verde também, porque a propaganda ela vai ganhando novas tonalidades, ela vai parecendo menos desinformação, cada vez mais. O que eu falei com vocês no início? Agora a gente vai começar a ver tantas empresas da indústria, né, de petróleo, né, aí depois a gente já vem vendo, né, por exemplo, a desinformação sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Então, assim, isso vai ganhando nuances que quase até parecem ciência. Próximo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma iniciativa muito importante que se chama Facebook Eco, né? Ela é produzida pelo Observatório do Clima, né? Uma organização que reúne mais de 100 entidades da sociedade civil brasileira, da agenda climática. Então, aqui, uma lista, 10 bobagens que políticos norte dizem sobre a foz do Amazonas. Então, aqui a gente tem, realmente, tem checagem, mas eu convido vocês a lerem, porque além da checagem, o jornalista vem aqui trabalhando também esses pontos que eu falei com vocês sobre quais são os interesses desses atores. Por que eles usam algumas informações quase que pinceladas? A gente precisa pensar nisso. Próximo. Por exemplo, também, manipulação de números e desinformação. O Facebook Eco vem trazendo como o Instituto Pensar Agro e a SPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, ela manipula números. Você pincela. Isso é você fazer mau uso da informação, que desemboca, né, na desinformação em escala e na desordem informacional. Bom, então o que acontece hoje de impacto direto? A gente tem violência no campo, um ataque contra direitos territoriais, difamação de lideranças populares e propagação do ódio contra os povos e comunidades tradicionais. Assassinato da mãe Bernadette, há 6 anos atrás, o assassinato do filho da mãe Bernadette na Bahia, né? Nós temos todo o ataque contra o povo choclen, que surgiu lá atrás, desde quando a ação do marco temporal começou. E assim, são inúmeros exemplos, né, de assassinatos no campo, né, de lideranças indígenas, quilombolas, né, de extrativistas. Então, assim, eu poderia aqui ir narrando. E esse é o impacto direto da desinformação. Próximo. Então, assim, a desinformação, ela coloca as políticas socioambientais em disputa, né? Então, assim, ela pode ser usada para justificar políticas, flexibilizar legislações que prejudicam o meio ambiente, a floresta e as pessoas que habitam os territórios assediados pela ganância da exploração em nome da monocultura e das expulsões para instalação de grandes projetos de infraestrutura. O que a gente tem? Por que você fala, mas o que acontece? Será que não é inofensivo? Não é. Porque você tem narrativas falsas, informação descontextualizada e propaganda exagerada. Tudo isso trabalhando com esses elementos que eu falei com vocês. É entre a racionalidade e a emoção. E você entra, né, como todos os indivíduos que a gente tem no mundo hoje, é um problema global. A gente faz parte, né, disso. Então, assim,
atores políticos e econômicos, eles realmente minam os esforços de conservação, restauração e de respeito aos direitos territoriais dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, usando da propaganda desinformativa. Então, assim, eu diria que a gente tem casos emblemáticos, como a campanha para a instalação do projeto de Belo Monte, como realmente uma campanha continuar a ser estudada, né, porque, de fato, ela reuniu esses elementos do ciclo de propaganda desinformativa. A mais recente, a campanha em defesa da exploração do petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas, e o negacionismo climático no Brasil. Eles são 3 exemplos que, para mim, realmente vêm, acho que colocando essas hipóteses que vão mobilizando tanto a razão e a emoção de indivíduos e grupos. Próximo. Então, assim, a desinformação, ela também age como um filtro informacional, né? Porque desses trabalhos que eu venho estudando, né, a desinformação, ela é realmente percebida, né, de maneira seletiva, principalmente com um impacto mais fortemente reconhecido quando afeta interesses das estruturas de poder branca, né? Ou seja, em dado momento, claro, todo mundo estava combatendo a desinformação sobre a vacina. Mas, assim, a gente acabou percebendo que pesquisas sobre como a desinformação atinge especificamente certas populações eram deixadas de lado, né? Queria-se entender, porque as mães não vacinam, né? E começa a perceber realmente uma seletividade, não que importa, da pesquisa da desinformação, né? Então, o que a gente tem especificamente na história, né, da questão fundiária no Brasil, né, e no que envolve a desinformação, né? Ou seja, a história do Brasil, ela testemunha mesmo, né, como os meios por meio da desinformação e a propaganda exagerada, né, de fatos, o contexto do genocídio indígena, da escravização de pessoas negras e concentração de terras para as elites e oligarquias agrárias. Então, assim, a propaganda que hoje a gente vê desse ogro agro, né, ela realmente tem digamos assim, uma legitimação histórica, que, como a gente viu, envolveu a mídia, né, a grande mídia mais hegemônica, né, que a gente chama assim, né? Então, assim, o que essa história revela é que a desinformação, ela é tolerada ou até mesmo incentivada quando atende os objetivos da supremacia branca e das oligarquias familiares que enriquecem, né? Então, assim, agora eu acho que o maior exemplo que a gente tem, né, é a cobertura da mídia sobre o genocídio, né, no território palestino. Não preciso falar mais nada, né? Assim, muitos exemplos na mídia hegemônica, onde jornalistas literalmente estão ali dizendo, pode matar. Então, assim, isso é muito grave, né? Por isso que uma abordagem crítica da desinformação deve levar em consideração esse papel das estruturas de poder, né, existentes. Então, a desinformação é instrumentalizada mesmo, como propaganda fascista, né? Então, esse exemplo que a gente está vendo ao vivo na televisão, ele é muito forte, né? Então, no Brasil especificamente, agentes do Estado, militares e membros do governo Bolsonaro utilizaram a desinformação como uma ferramenta para acentuar a marginalização de grupos historicamente, né, excluídos de debates e espaços de decisão. Promover uma agenda política da extrema-direita, particularmente no que diz a política ambiental. Isso foi visto, assim, muito durante esses 4 anos. No próximo slide, aqui um exemplo, assim, muito, assim, triste, mas, assim, eu vi muitas vezes. Eu trabalhei muito em gestão de crise. Esse ciclo que eu falei com vocês funciona assim especificamente em setembro. Setembro por quê? Porque é o mês de intensificação dos incêndios florestais. Então, o que o bolsonarismo fazia? E os militares também. Todo mês de setembro. Eles ligavam um ciclo de propaganda desinformativa, né? Ou seja, nesse específico de 2020, né, a gente teve uma participação especial do general Heleno, né, com um tweet atacando a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e a nossa atual ministra, Sônia Guajajara. Então, começou primeiro, né, o perfil do Léo DiCaprio, ele fez uma campanha, né, promovendo a hashtag Defund Bolsonaro, ou seja, desfinanciem Bolsonaro. Era um pedido, né, para a União Europeia e outros países, né? E a partir daí, né, com a repercussão dessa campanha, entrou a campanha de desinformação da máquina, que a gente chama, né, dessa máquina da extrema-direita, da máquina do ódio. Ou seja,
você tem um pico ali em cima, né? Aquele pico ali em cima são os portais de apoio ao bolsonarismo e ao agro, né? Eles fazem um pico ali e depois eles continuam permanentemente atacando, né, a luta indígena e o protagonismo, inclusive, da APIB. Você vai ver no próximo slide o que acontece, por exemplo, no YouTube. Você tem representantes, são milhares, gente, centenas de canais do agronegócio, desse agro, negacionista climático. É muito dinheiro de financiamento. Então, por exemplo, aí você vai para o YouTube buscar ONGs em ambientalismo, você acha, assim, são na primeira, na segunda, na terceira, vídeos e vídeos e vídeos, né, com conspiracionismos e todo tipo de desinformação. Próximo, esse é o tweet do general Heleno, né, atacando aí o que, né, realmente acaba, quase depois daí você tem uma série de ataques a outras lideranças indígenas. Próximo. Enfim, combatendo, agora finalizando, a propaganda desinformativa socioambiental, promover a pluralidade de vozes e histórias conectando desafios local e global. Como eu disse para vocês, retomando alguns elementos no próximo, tá? O que a gente precisa pensar quando a gente está pensando no combate à propaganda desinformativa, né? E quando a gente conecta o fascismo a essa violência, né, que a gente está ainda vivendo e parece que vai viver por algum tempo, né, contra os direitos territoriais e o direito à vida e autodeterminação dos povos, né? Nós temos que, um pouco antes, fortalecimento do direito e acesso à informação. A gente está falando também aqui, tá, gente, de fortalecer redes que já existem, soluções que já estão nos territórios. A gente precisa retomar essa relação entre o local e o global, reconhecendo as infraestruturas públicas autorreferentes. E o que significa? Que são determinadas pelas necessidades das comunidades locais, né? Isso vai envolver não apenas o novo paradigma, né? O satélite de baixa órbita, vai envolver talvez, né, provedores locais, redes que não necessariamente vão passar, né, por uma tecnologia que vai logo de cara, né, entregar ali 600 megas para uma comunidade. A gente realmente vai precisar identificar soberania como elemento também nesse quesito, né, de quando a gente fala, a gente precisa, né, fortalecer o direito de acesso à informação, com uma pitada aí de soberania também e fortalecimento da nossa indústria nacional. Então, assim, outro ponto também que fala sobre isso, que é fortalecer pesquisas acadêmicas feitas por universidades e polos de conhecimento baseados na Amazônia Legal, né? As pesquisas sobre desinformação elas não podem ficar, evidentemente, concentradas em eixos Rio, Brasília, São Paulo, né? Enfim, então, mais um pouco o próximo. Combater a desinformação, a propaganda fascista e o negacionismo climático. Essa é a minha agenda, realmente eu só falo disso porque a gente está muito longe de chegar em possibilidades em que a gente consiga realmente efetivar políticas mais integradas. Então, assim, a gente precisa pensar a integração da justiça climática e realmente identificar a interseção entre as questões ambientais e raciais. Não vai dar para fugir. Então, aí, o que a gente tem que pensar também em termos de mensagem, né? Como a justiça climática é usada para combater a propaganda fascista, né? Então, é reconhecer e visibilizar no ecossistema informacional que os povos originários e as comunidades tradicionais têm conhecimentos ancestrais sobre a terra e práticas sustentáveis que são fundamentais na mitigação das mudanças climáticas. Mas compara aí quantas vezes você vê na televisão uma propaganda do agropop e uma peça, um bloco de informação que promova manejo florestal sustentável que veio, né, das comunidades locais. Não é nem um pouco comparável. Próximo. Então, assim, alguns pontos, né, que eu tento trazer para a gente pensar, para realmente combater, né, essa propaganda desinformativa e assim também está combatendo o fascismo, né? Priorizar o combate à desinformação contra os povos e comunidades tradicionais e quilombolas, mapear e monitorar a desinformação socioambiental e suas nuances propagandísticas e o chamado greenwashing, concentrar esforços coordenados, né, nos esforços de regulamentação e nas políticas de transparência e integridade das plataformas, incorporar a ciência climática e florestal sobre o desmatamento e os direitos territoriais dos povos indígenas e quilombolas nos padrões dos anunciantes para quebrar o vínculo econômico
entre a publicidade e a desinformação socioambiental. A política dessas plataformas, ela só se baseia em um único aspecto do IPCC, que é o painel, né, de combate às mudanças climáticas, que realmente é sobre a incidência, né, humana na mudança do clima. Só que a nossa ciência tem outros pontos que precisam entrar em consideração, né, principalmente sobre a causa do fogo. A gente precisa combater a desinformação sobre a causa dos incêndios florestais urgentemente, né? Soluções já existentes, pessoal. Vou passar um pouquinho mais rápido. O que foi muito importante esse ano, né? Falar de desinformação é falar sobre produção de dados. Pela primeira vez, o Brasil tem um censo quilombola. Passa para foto. Isso foi crucial, né? Porque o que o negacionismo agora, né, principalmente no caso do marco temporal, vem falando, né? Muita terra para pouco índio. E vocês entenderam que isso causa, principalmente naquele produtor rural, que quando vê lá a propaganda do agro, se acha injustiçado? Tem alguma coisa de informação, tudo aqui é informação errônea, mas tem conversa com essa pessoa que está ali acreditando mesmo nesse falso mito? Então a gente precisa ter dado, a gente precisa investir que as populações tenham acesso, inclusive, às formas de produção de dados. Então, isso é uma grande vitória. Próximo. Direito e reconhecimento na produção de dados. A gente precisa... Esse, por exemplo, é um aplicativo do Tô no Mapa, um aplicativo que ele proporciona, né, o automapeamento e participativo, né, dos povos indígenas na visibilidade e reivindicações que preenche lacuna de dados oficiais. Então, a gente tem toda essa consideração do que é um dado oficial. A gente passou por um período difícil, né, com a ciência em relação à Covid, mas a gente precisa reconhecer que a ciência ela tem históricos que sim precisam ser questionados. E a gente precisa reconhecer que diferentes povos produzem dados e esses dados têm que ser reconhecidos. Então a gente tem hoje também muitas já iniciativas levando esses dados e deixando visíveis. Próximo, acesso à internet, ou seja, você tem iniciativas como a Rizomática, né, que proporciona, né, a implementação de infraestruturas para acesso à internet. O acesso à informação, hoje, tanto na língua espanhola, o Sudeste Asiático, eu venho trabalhando entre, né, a Indonésia, a América Central. Então, iniciativas indígenas para promover a inclusão, né, dos idiomas e da linguística indígena nas plataformas de mídias sociais. Isso vem acontecendo, isso já existe. Próximo. E, finalmente, infraestruturas de energia sustentáveis, ou seja, você tem iniciativas no Equador, por exemplo, Cara Solar, que são startups que transformam, né, barcos fluviais tradicionais em barcos solares. Aqui no Brasil eu não trouxe, mas a gente tem um projeto de Saúde e Alegria também, que vem fazendo essa incidência, né, para a gente ter infraestruturas de acesso à informação. Acho que eu termino por aqui agora. Valeu, pessoal. Obrigada. Muito obrigado, Lori. Retomando alguns pontos da fala da Lori e da apresentação dela, ela comentou dessa carga emocional no receptor de informação e como ela é produzida para atingir exatamente, não só racionalmente, não só com a informação bruta, mas para atingir esse engajamento, essa emocionalidade em cada discurso, né? A gente está aqui com o Kenji, que eu acho que, de alguma maneira, quando ele pensa comunicação, você pode me corrigir, Kenji, mas quando você pensa comunicação, quando você está produzindo, eu acho que você tem a mais nítida noção que não basta dizer 50 crianças decapitadas é mentira, não basta mostrar as fontes até mesmo israelenses para mostrar que isso é mentira, porque a pessoa vai continuar acreditando, ela quer continuar acreditando. Não basta dizer, por exemplo, que o Lula não tem um triplex no Guarujá. A pessoa quer continuar acreditando, ele sabe que ele tem, é ponto final, do mesmo jeito que eu cresci ouvindo, dizendo que ele tinha uma cobertura no Morumbi. Isso foi a vida inteira.
A gente é capaz, e eu já vou passar para você, para sua fala, mas a gente é capaz, eu não vou falar em verdade ou mentira, porque é bem mais complexo do que isso. Não é uma questão de verdade ou mentira, mas a gente é capaz de passar a informação com os nossos objetivos, com o nosso viés, com um viés mais inclusivo, com um viés que traga vozes que normalmente são excluídas. Mas com essa emocionalidade, com essa... Você entendeu a abertura que eu te dei aqui? Vai embora. Nada como... Alô? Nada como um bom mediador para levantar nossa bola para cortar exatamente no ponto que precisa. Muito obrigado, Mal. Respondendo sua pergunta rapidamente para já começar a entrar, sim, eu acredito que... E fiquei muito feliz com a fala da Lori, porque assim, há um tempo eu venho falando em palestras, mais ou menos o que eu vou falar aqui hoje, e eu ainda encontrava muita gente falando sobre combate da desinformação a partir de informação. E eu tenho visto cada vez mais a gente falar de emoção, falar de afeto, falar de estética, e aí, assim, muito do que eu vou falar, inclusive, aqui, passa pela sua fala, acho que a gente está muito alinhado, porque é isso, ou se fala em emoção, e no Normose, vou até falar um pouco disso daqui a pouco, eu, há uns 2 ou 3 anos, eu já estou há 5 anos e meio, eu inverti a história. Eu, ao invés de decidir sobre o que eu quero falar, eu parto da emoção que eu quero gerar. E aí depois é que vem o conteúdo. Então, eu quero, ao longo dos meus roteiros, se você assistir um vídeo agora, eu estou abrindo o segredo, você vai ver que ao longo do roteiro, todos eles vão te passar no início por um incômodo, construído propositalmente, uma sensação de querer explodir, mas no final dos vídeos eu trago a questão do afeto, a questão da esperança, a questão do ativo, como uma nova forma de você levar essa informação, porque ela passa a fazer parte de você, porque ela é emocional e afetiva. Então sim, eu acredito que a gente compreendendo as emoções e os afetos, a gente tem alguma coisa para mudar aí da nossa comunicação. Eu penso que sim. Então, já entrando na minha fala, bom dia, né? Já saí falando. Eu sou Kenji, sou historiador, sou formado pela Unicamp. E também tenho uma segunda formação como... Deixa eu só dar play aqui, porque transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Vou abrir um parênteses, se eu não marcar o tempo, eu vou começar a falar e eu vou ficar falando 50 minutos. Deixa eu colocar um tempinho aqui. Aí pronto. Todos temos TDAH. Então, se eu abrir um parênteses, eu não volto mais. E há 5 anos, eu fundei o canal Normose, 5 anos e meio já. E ao longo do tempo, também tenho uma segunda formação como ator. E eu estou falando isso porque eu fui entendendo que a minha formação como ator era tão mais importante do que a formação como historiador, porque eu precisaria falar muito mais sobre arte, afetos, emoções, do que propriamente os fatos em si, porque os fatos em si são uma mera disputa e um mero encontro de comunidades, assim, né? Mas antes de entrar em falar de emoções, falar de afetos, falar de modos de se comunicar dentro das redes, eu tenho aberto as minhas falas quando a gente discute isso, trazendo alguns dados que eu queria repetir aqui, para vocês verem se faz sentido com vocês, se vocês conhecem de quem eu estou falando. Em 2021, eles gastaram 3 milhões de reais em anúncios do Facebook. Em 2022, esse valor subiu para 16 milhões e meio de reais, agora entre Facebook e Google. Ainda em 2023, a gente não sabe o investimento em propaganda deles, mas sabemos que faturaram 250 milhões projetados para esse ano. De quem eu estou falando? De uma grande empresa de mídia, um monopólio, um partido político PT, que é rico? Não, eu estou falando, abre aspas, daqueles que se autodenominam uma produtora de entretenimento e educação para resgatar os bons sentimentos e emoções no coração de todos os brasileiros. É assim que se autodenomina a Brasil Paralelo no site deles. E eu gosto de abrir a minha fala trazendo esses dados, porque o que a gente vai falar aqui é emoção, o que a gente vai falar aqui é forma de comunicação, é estética, mas a gente não pode perder o ponto de vista estrutural do que a gente está conversando, que é a guerra de informação é a guerra do capital.
São milhões e milhões e milhões investidos em propaganda versus a gente na boa vontade de comunicar. Então não é possível, a gente vai falar de todas as coisas, mas se a gente ignorar que a gente está com pau e pedra versus canhão investindo milhões nessa comunicação, a gente pode fazer a comunicação mais perfeita. Nada vai sair se a gente não compreender essa questão monetária. Então eu sempre trago isso, porque aí também eu vejo todos os olhos assim, uau, 250 milhões! E aí eu posso falar, bom dia, prazer, tudo bem? Vamos começar a falar então agora, porque é disso que a gente está falando. 250 milhões de faturamento. O que você produziria com 250 milhões de faturamento, Lore? Qual o tipo de comunicação, né? Então, assim, para começar a falar de desinformação, então, eu gosto de relembrar o meu começo no canal Normose, que eu vim ainda da sala de aula, professor de história, ainda muito na ideia, que foi trabalhado mais cedo, de que eu combateria desinformação, trazendo informação refinada. Porém, quando o canal começou, eu passei a receber uns comentários assim muito interessantes, que é: olha, teu vídeo é bonito, mas ele tem muito dado. Seu vídeo é legal, mas o seu canal é claramente esquerdista. Eu até concordo com o teu vídeo, mas você está defendendo, aí, sei lá, o Lula, o PT, ou qualquer coisa, comunismo, sei lá. Aí você fala, pô, então pera, o sujeito até concorda comigo, até vê que o vídeo é bonito, mas ele está travando em gatilhos emocionais, em palavras, em coisas assim. E aí eu comecei a pensar, o que é então desinformação, né? Isso há 4, 5 anos atrás do início do canal. E me lembrei de que quando eu era criança, talvez a minha geração, tenho 31 anos, foi a última a nascer metade offline e metade online, mas eu me lembro que na chegada da internet tinha essa impressão de que pronto, resolvemos o problema da falta de informação, porque agora a gente tem a miríade de informações, agora tudo vai chegar e nós atingiremos o ápice iluminista da razão. E não, né? Hoje, peguei os dados aqui, olha só que interessante. São 4 bilhões de vídeos por dia postados no YouTube, são 591 mil pesquisas no Google por segundo, é muita informação que roda e nós nunca estivemos tão desinformados. Ou seja, o que aconteceu foi excesso de informação e falta de educação digital para lidar com essa informação. Não bastaria informação, mas o que fazer com ela. Portanto, fui concluindo ao longo do tempo que desinformação não era falta de informação apenas. Desinformação era, acima de tudo, um reforço positivo. Ou seja, um encontro de ideias prévias confirmadas. Ele não nasce, então, do lado só de quem desinforma. Mas ele conta também com o desinformado, ele comunga com os valores pré-estabelecidos das pessoas. Por que isso é importante de entender? Porque nós tendemos a acreditar nas figuras que nos passam autoridade, são figuras afetivas e figuras que integram a nossa comunidade. Muitos de nós, é tanta informação que a gente tem que lidar no dia a dia, que tendemos, consciente ou inconscientemente, a se apegar num grupo e passar a pensar não mais de maneira autônoma, mas a partir daquele grupo, reproduzir aquele grupo. E o que a extrema-direita e a máquina de desinformação percebeu é que esse modo de comunicar seria muito poderoso com o uso dos algoritmos. Por quê? Porque os algoritmos nos permitem a formar essas comunidades online. Se outrora a gente precisava de um espaço físico para formar comunidades, agora basta um clique para você cair no funil de radicalização do YouTube. Para quem não sabe, isso é uma coisa bastante divulgada, assim, acho que até a Vice e a New York Times já fizeram alguns testes sobre isso, e agora o NetLab da UFRJ fez um teste bastante parecido, que é zerar uma conta do YouTube, colocar na VPN para esconder tudo, fazer uma conta limpa para entender o que seria o algoritmo limpo do YouTube. E não por um acaso, numa conta limpa, logo você vê Jovem Pan, Brasil Paralelo, e toda a máquina de desinformação. Por quê? Porque eles dominaram esse modo de agir do algoritmo e tem dinheiro para investir. Porque, como bem a Lore lembrou, desinformação não é combatida pela Google com vontade, porque dá lucro. Ponto. A Google ganha dinheiro com desinformação. E mais do que isso, a gente entrou
num período de forma comunicação, mais do que nunca, que é aquilo que eu repito muito no canal, que é a tal da economia da atenção. Ou seja, vence nas redes, pauta as redes, pauta o debate público, aquele que consegue capturar a atenção das pessoas, disputar a atenção nas redes. A atenção virou uma moeda, literalmente. Hoje, o salário do Normose, que eu pago a minha equipe, é literalmente porque eu consigo capturar a atenção das pessoas de ficarem mais tempo lá dentro. E isso vale dinheiro. A desinformação nada mais é do que uma forma de capturar a atenção das pessoas, colocando nessa estética de identificação, que o cara vai sentir que aquilo está sendo falado para ele. Sabe? Então, e tem um teste muito interessante que eu gosto também de citar, feito pela Universidade da Califórnia lá nos anos 70 para entender forma de comunicação e como as pessoas aprendiam ou depreendiam os assuntos, que se chama Efeito Dr. Fox. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma pesquisa interessante que eles fizeram o seguinte: para entender qual que era a forma que o conteúdo era apresentado, como as pessoas entendiam o conteúdo, eles chamaram uma turma de matemática, especialista em teoria dos jogos, e aí eles contrataram um ator, deram o nome dele de Dr. Fox, e passaram para ele 2 textos. No primeiro texto, ele deu uma palestra, todo mundo ali sabia de teoria dos jogos, e aí ele deu um texto falando só asneira, mentira, porém, muito certo de si, com certeza, com emoção, com afeto. Ok, beleza, passou, troca a turma, outra turma vem, o mesmo Dr. Fox, ator, vai lá dar a palestra, mas agora com dados certos, com tudo correto, porém monotônico, de maneira boring, cheio de dados, de maneira dura, sem afetar as pessoas e tudo mais. E aí, o que os dados concluíram? De que 75% dos alunos, especialistas em teoria dos jogos, preferiram a palestra 1. Preferiram a palestra mentirosa. Mesmo sabedouro de que aquilo não era verdade, as pessoas eram convencidas pela emoção, pelo não verbal. Ou seja, mais do que nunca, para entender comunicação, a gente nem entrou na parte do fascismo ainda, a gente está falando sobre nós, a gente precisa entender que os valores não racionais, ou seja, aquilo que eu falo muito no canal, estética, política, o não verbal, o carisma, a fluência, a aparência de um conteúdo, ou como aquele conteúdo vai soar nas redes, importa muito mais do que o conteúdo de fato. O que é desesperador por um ponto, mas também libertador, porque nos faz compreender como alguém acredita em terra plana. Nada tem a ver com terra plana. Não sei se vocês já assistiram aquele documentário da Netflix da Terra Plana, que é maravilhoso, indico para todo mundo que quiser. E tem uma cena ali que, assim, para mim, explicou tudo e explica todos esses grupos de desinformação, que tem um menino lá, tem quase uns 50 anos, mas ele é um menino, porque no sentido de que ele mora com a mãe, a vida de um menino, ele vive a vida de um menino, e ele tá ali construindo a motinha da Terra Plana. Uma motinha lá que tinha toda uma especial de terra plana e tudo mais, e ele levou tipo assim 6 meses para montar essa motinha da terra plana, né? E aí o entrevistador do documentário pergunta para ele: por que raios você tá fazendo essa motinha? O que isso tem a ver com terra plana? Ele diz: porque quando eu vou ao evento, eu viro o cara da moto da terra plana. As pessoas vêm falar comigo, as pessoas vêm tirar foto comigo, eu viro alguém. E ali eu entendi tudo. Nada tem a ver com terra plana. Tem a ver com grupo de identificação, tem a ver com afeto, tem a ver com comunidade. E por um acaso, esse cara foi acolhido pelos terraplanistas. Ou, muitas vezes, passando para o cenário de Brasil, falei isso no meu último vídeo do canal, o moleque é um jovem, pobre, de perifa, com baixa capacidade de socialização, não consegue se relacionar ali com 18 anos com as primeiras namoradas, e aí dali a pouco ele vai ver como me relacionar no YouTube. Tem um monte de digitação. Como sair com a menininha? Tem no YouTube um monte. Aquilo é a ponta do funil. Ele entrou ali, ele é identificado por aquela falta de socialização, ele começa a aceitar aquelas ideias. Dali a pouco ele começa a se aprofundar nesse funil que eu falei da NetLab. Você começa a entrar. O YouTube funciona por conteúdos parecidos. Então, dali a pouco, ele indica um canal um pouco Red Pill.
Dali a pouco esse canal um pouco Red Pill começa a passar ódio às mulheres. E eu entrevistei um menino no meu último vídeo que ele fala exatamente isso. Ele nem achava que as mulheres eram culpadas pela dor dele. Mas o grupo inteiro dele dizia isso. Dali a pouco ele passa a acreditar. Dali a pouco ele passa a pregar que a culpa é do feminismo, das mulheres, do globalismo, do comunismo. Por quê? Porque nada tinha a ver com a racionalidade. Tinha a ver só com emoção, tinha a ver só com afeto. Então, compreender isso me fez mudar completamente a minha forma de comunicação no Normose lá atrás. Eu compreendi, por exemplo, lembrando daquele estudo que ficou muito famoso, pré-Cambridge Analytica do Facebook, quando o Facebook manipulou 700 mil contas sem que as pessoas soubessem e começou a pôr um post ou outro, com uma emoção ou outra. E aí o que se descobriu é que, e pode ver o teu comportamento online, é exatamente assim que funciona. O que gera compartilhamento? Posts que causam nojo, espanto, surpresa, ódio, raiva, medo, paranoia e também do outro lado, euforia, paixão, vitória, superação, nostalgia e fofura. E por isso que vídeo de gatinho tá aí desde o começo da internet fazendo sucesso e não para nunca. Mas você pode ver, o conteúdo neutro, que tende a ser o nosso conteúdo científico, duro, dado, gráfico, ninguém compartilha. Conteúdo emocional, sim. Por isso que a gente entende, por exemplo, o modo choquei ou o modo urgentilson de se comunicar. Urgente! Cuidado! A casa caiu! Isso toma a nossa atenção. Grave! Gravíssimo! Isso toma a nossa atenção. Ou seja, as redes são um lugar de compartilhamento de sentimentos extremos. Sempre que a gente assiste um conteúdo, a gente só compartilha se ela gerar algum tipo de emoção na gente. Gerar algum tipo de afetação na gente. E aí eu entro na parte de falar muito, eu sempre até comentaram esses dias no canal que se tem alguma vez que o Normose fica 15 minutos falando, ele não fala de estética ou afetos, dá pra fazer um jogo, drinking game, toda vez que o Normose fala de estética ou afetos, toma. Mas a gente chega nos afetos. Afetos não no sentido do amor, carinho, beijinho, também, mas afetos no sentido de comunicação afetiva, comunicação que vai afetar o outro. Qual é o tipo de comunicação que nós produzimos no nosso nicho, na nossa bolha? Como nós afetamos os outros e somos afetados pelos outros? Como o comportamento online dos outros nos ativa os nossos afetos, as nossas afetações e começamos a agir de um determinado jeito. O estudo lá do Facebook conseguiu mostrar que bastam, e isso é assustador porque a gente se vê como muito mais robô do que a gente gosta de se imaginar, que bastam 4 postagens odiosas para que a quinta seja a nossa. E é só você parar para pensar como você se comporta no Twitter. Tu entra lá no Twitter, num dia bom e tranquilo, você vê uma notícia e te deixa puto. Você vê 2 notícias e te deixa mais puto. A terceira é um influenciador falando um lixo sobre aquilo. Na quarta é você xingando ele. Sacou? E é assim que funciona a lógica das redes. E isso para tudo. Se for um conteúdo de paixão, emocional, afetivo, positivo, ele vai gerar pouco compartilhamento, mas ele vai gerar muito comentário, ele vai gerar muita participação, ele vai gerar muito engajamento. Ou seja, as emoções determinam os nossos conteúdos online. Até porque, até quando a gente vai compartilhar para xingar, primeiro que a gente está fazendo propaganda, mas até isso é a gente, o nosso ego, tentando dizer: compartilho isso porque não compactuo. Olha aqui meu grupo, eu sou muito legal, eu não compactuo com isso. Então, sempre tem a ver com as nossas emoções. E aí já entrando naquilo que cunhou-se chamar de bolha, né? Bolha de realidade, bolha afetiva e tudo mais. Mas eu gosto muito de um termo, de um cara que vai estar aqui amanhã, inclusive, que é o Sérgio Amadeu, que é maravilhoso, que bolhas, na verdade, são amostras de mercado. Basicamente, quando a gente está na rede, nós fazemos parte de algum tipo de amostra de mercado feita única e exclusivamente para vender produto. O YouTube não é uma plataforma de informação. O YouTube é uma plataforma de propaganda. Não se produz informação no YouTube. Se produz propaganda para que as pessoas se engajem mais e vão mais atrás e vão buscar as fontes, mas não dá tempo pela forma comunicativa de desenvolver de fato informação, conhecimento. E aí, imagine então, agora que a gente está passando para as redes de 1 minuto e meio.
para as redes de 30 segundos. Como nós vamos produzir informação online? Como nós vamos comunicar para além da nossa amostra de mercado? Para além das nossas afetações comuns, para além de atingir uma emoção de um sujeito só falando mal do Bolsonaro e a gente ficando puto. Ok, esse fogo de palha é bom, ficar puto é bom, mas o que você vai fazer com essa gasolina? Só vai ficar puto? Você milita ou fica puto na internet? Ficar puto na internet é importante. Uma das partes do meu trabalho é ficar puto na internet. Mas para além disso, como produzir conhecimento para além disso? É aí que entra o que ela já falou muito bem, mas a importância fundamental de compreender que para produzir comunicação é preciso produzir comunidades. Para além do que você vai comunicar, é para quem você vai comunicar e quem vai estar contigo nisso. Não é à toa, até retomando o que a gente estava falando lá fora, que eu faço encontros de inscritos. Todas as cidades, hoje, inclusive com convidados, tem karaokê à noite, tá? Com encontro de inscritos. Isso é político também. Presencial. Em todas as cidades que eu vou dar palestra, eu faço questão, infelizmente não é sempre karaokê, porque eu sou estereótipo japonês mesmo. Karaokê, sou bem estereótipo, mas não tem jeito. Infelizmente nem sempre é karaokê. Mas, por quê? Porque as nossas comunidades precisam sair do online. Eu quero encontrar as pessoas ao vivo. Everton tá aqui agora, a gente se conheceu na última, viramos amigos, sacou? Por quê? Porque é isso, é a comunidade de interesses. Uma outra coisa também que eu trago de exemplo. Todo mundo acompanhou o que foi a CPI da Covid, há 2 anos atrás. Por que a CPI da Covid funcionou tanto online? Porque foi a primeira vez que nós conseguimos, organicamente, criadores, nos reunir para criar uma frente online junto da nossa comunidade. Ou seja, a gente tinha grupo que as pessoas mandavam notícia, a gente mandava essas notícias para os senadores e os senadores faziam pergunta. O cara que me mandou a notícia passava a sentir, porra, essa luta também é minha. Não sou só eu, de cima para baixo, compartilhando o que o influencer pede para eu compartilhar. O nosso tipo de comunicação, ao contrário da extrema-direita, que é só hierárquica, ela precisa ser horizontal. Então, quando a gente criou uma comunidade que as pessoas participavam, que as pessoas mandavam, e elas se sentiam parte daquilo, a gente passou a pautar as redes. A gente passou a não só mais reagir, que foi uma coisa que a gente ficou muitos anos fazendo ao bolsonarismo, só reagir ao que eles faziam. A gente passou a pautar os assuntos. A gente passou a pôr eles para reagirem. Por quê? Porque a gente conseguiu ir nas afetações. Quando a gente foi lá na CPI e pôs a pessoa que perdeu o parente para chorar e mostrar a realidade como ela é, a gente mexe nos afetos, a gente mexe no mais sutil, a gente mexe para muito além da razão. Porque a razão, no fim das contas, é só um delírio iluminista. A gente só quer achar que a gente é muito mais racional do que a gente é. Porque eu tenho certeza também que eu estou falando aqui de fake news, de desinformação, e todo mundo está pensando aí, a extrema-direita desinforma mesmo. O bolsonarismo desinforma mesmo. A gente não desinforma? A gente não é desinformado? A gente também não cai em notícias que a gente compartilha só porque o nosso afeto e o nosso grupo diz pra gente compartilhar? Quando a gente olha para as emoções e não só para o ponto de vista político, a gente consegue entender essas coisas. Eu já falei porque, obviamente, abri parênteses pra caramba. Tá, então vou me encaminhar pro final, que já deu 22 minutos aqui. Um dado que é bastante sintomático, assim, para entender a força de um grupo, a força de uma comunidade, é parar para pensar que até o cabeça de ovo banir os grupos do Telegram, o maior grupo do Telegram do Brasil era de quem? Brasil Paralelo. Sabe quantas pessoas tinha no grupo do Telegram deles? 350 mil. Dentro do grupo deles tinham grupos menores, grupos só de pauta ambiental, só de mulheres no caso Maria da Penha, antifeminismo,
eles foram se dividindo. Por quê? Porque é o iceberg da internet sendo construído, aquele funil que eu falei, sendo construído dentro da rede deles. Então o sujeito é capturado pelo Telegram, ele gostou e ele se interessa pela questão do ser contra Maria da Penha, por exemplo, que é o último documentário deles. Tem um grupo para receber materiais extras de Maria da Penha. O segundo maior grupo do Brasil, esse se não volta mais ainda bem. 80 mil pessoas, grupo do Terça Livre do Alan dos Santos. Mesma forma de organização. Um grupo maior, com grupos menores se dividindo para serem divulgados, porque isso vai formando pequenas comunidades de interesse. Outra coisa que acontecia muito, aí vai uma crítica para o nosso campo. Não importa o canal de extrema direita, ele pode ter 200 seguidores. Você tem o deputado indo lá dando entrevista em todos os canais. O nosso campo, e eu falo mesmo, as minhas DMs lotam em agosto, 2 meses antes da eleição. Ah, porque o político tal quer falar. Vamos, lógico, vocês veem meu canal, vocês veem que eu entrevisto todo mundo. Por que não é agora? Ninguém apareceu nos últimos 3 meses para falar no meu canal. Minto, vamos dar nome aos bois. No início do ano, o Boulos quis falar no meu canal mesmo fora de eleição. Não deu certo por questão de data, não sei o quê, mas a equipe do Boulos foi a única que veio. Todos os outros, eu tenho certeza, em agosto do ano que vem aparece. Porra, gostamos muito do canal Normose, queremos falar aí. Você quer minha comunidade, você quer meu campo, né? Mas como eu faço parte do mesmo campo, tá bom, vamos embora. Mas como é que a gente constitui uma comunidade de longo prazo? Não é na eleição, não é 3 meses antes, é agora. O canal do Bolsonaro, do YouTube, é de 2007, gente. 2007. Que, querendo ou não, maluco ou não, disso o Carluxo entende. Ele abriu o canal em 2007. Olha o tamanho da construção dessa comunidade. Não foi do nada que ela surgiu. E a nossa comunidade? Nós já temos pessoas, nós já temos partidos, coletivos. Nós já temos isso. Por que a gente não consegue se organizar online? O que acontece que a gente não consegue se organizar online? Uma coisa é sobre tudo isso que a gente estava falando, sobre todas essas questões, mas outra coisa, e aí volto para fechar minha palestra, é dinheiro. Dinheiro. Não se organiza nada sem dinheiro. O que o Brasil Paralelo tem de vantagem, que é a minha luta diária, que eu sonho um dia em conseguir realizar, um ecossistema das redes sociais. Todas as redes sociais unidas em uma coisa só junto do seu público. Enquanto o nosso campo de esquerda não quiser, não conseguir e entender a importância de criar um ecossistema de ação nas redes, nós não vamos conseguir sair. Não basta, por exemplo, saiu lá o PL das fake news, né? Eu corri, fiz vídeo, não sei o que, o vídeo 500 mil views e não sei o que, papapá, começou a balançar o debate público, não só eu, né? Óbvio, uma galera que decidiu na última semana ali, não sei o que. Bastou o lobby da Brasil Paralelo e o lobby da Google entrarem, em 2 semanas virou PL da censura no senso comum. Essa é a força dessas redes de pautarem um debate. Veja, a Brasil Paralelo tem 250 funcionários. Normose tem 6. Comigo, 5 na equipe. Ninguém hoje consegue ser full time comigo. Infelizmente, eu não consigo ter ninguém comigo ainda full time. E olha o tanto de coisa que a gente produz. Hoje a gente tem 250 assinantes do Catarse. Eles têm 300 mil fora a grana de empresariado. 300 mil assinantes. Com dinheiro você vai para outro lugar. Sem dinheiro não tem. E aí, a gente não entende. Por que a Brasil Paralelo, você digita qualquer termo no Google, o primeiro são eles? Porque eles têm, estava no site deles esses dias, 30 funcionários para cuidar de SEO. SEO é a ferramenta de otimização de pesquisa do Google. 30! Eles estavam abrindo vaga para mais 10. E nós, sucateando, romantizando o criador de conteúdo sucateado, que tem 3 empregos, chega em casa, faz um conteúdo bem mais ou menos que é o que deu para fazer, e a gente acha que isso tá bom. Não tá bom! Não tá bom! Se não fizer ecossistema, não tem jeito. Se não fizer senso de comunidade, se não criar senso de comunidade, não tem jeito. Então, assim, cada vez mais eu estou convencido de que nós precisamos fundar esse ecossistema das redes, e esse ecossistema das redes precisa estar ancorado no real, ou seja, nas comunidades reais, na igreja, no partido,
no coletivo, no grupo, na família, nos amigos. É no coletivo que esses encontros vão acontecer. E encontros como esse, na área de fumantes lá fora, no karaokê lá à noite, é aí que a política vai acontecer. É a micropolítica, formando essa macropolítica. Então, por isso que eu, inclusive, agradeço muito eventos como esse, assim, e ouvir mais gente falando sobre emoção, me deixa com o coração quentinho, assim, de que estamos todos alinhados e compreendendo o poder das emoções. E, para fechar, eu digo que é isso, assim, é uma disputa mista, é uma disputa híbrida, não vai vir do dia para a noite, porque a gente é criado para só reagir, para a economia da atenção, para responder do pior jeito possível, mas a gente precisa entender e aplicar aquilo que todo mundo gosta de postar no Facebook do Paulo Freire, mas faz pouco, que é: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão. Então eu espero que encontros como esse abram várias comunidades e várias pequenas comunhões para que a gente, enfim, um dia, quem sabe, chegue no nosso ecossistema. Acho que é isso. Bom, gente, só ampliando um pouquinho a ironia que o Kenji fez, esse mesmo pessoal que antes da eleição ia para o seu canal e dava entrevista, e agora, estando no governo ou estando pró-governo, não está mais dando entrevista nem procura, esse mesmo pessoal passou 6 anos sem aparecer na Globo, 6 anos sem aparecer nas grandes mídias corporativas. Mas se eles fizerem assim, vai todo mundo correndo dar entrevista e ficar 1 hora hoje sem problema nenhum, mesmo reconhecendo que é gente que pode passar a rasteira no dia seguinte, né? Bom, a gente falou aqui sobre os espaços, né? A gente está falando sobre redes, mas os espaços onde se publica conteúdo, que são privados, que não são nossos, e que muitas vezes os objetivos, como o Kenji deixou claro, são basicamente capitalistas, comerciais, de produção de propaganda e venda de produtos. Mas a gente está sujeito a eles, a gente faz de relações humanas, relações afetivas, até todas as nossas relações políticas, relações de comunicação, para vários objetivos nesses espaços, né? Também se falou muito sobre liberdade, principalmente agora nessa última fala do Kenji, e como ele explica como se dá esse funil e como se consegue criar esses ecossistemas, e a direita faz isso bem, né? Tem todo um conceito de liberdade de expressão por trás disso, o que é permitido, o que não é permitido, e a Samara está vendo porque eu deixei ela por último agora. Alô? Bom, gente, bom dia. É bom realmente ter ficado por último, porque nesse caso, e falando como governo, eu acho que fica um pouco com uma base um pouco mais bem informada, né? Não vou precisar falar nada do que eles já colocaram, a gente já pode ir para a segunda etapa, assim. Primeiro, que privilégio estar aqui e que privilégio ouvir vocês dois, porque foi incrível. A gente esteve juntos em momentos diferentes aí ao longo das eleições. E eu queria começar, inclusive, falando sobre isso, assim. Como essas conexões de quem enfrenta a desinformação, elas se aprofundaram desde a CPI, acho que da Covid, e depois, acho que nas eleições a gente conseguiu ter um nível de experimentação no Brasil, que agora estando no governo e indo falar com os outros países nos fóruns onde os países estão discutindo isso, eu tenho certeza que o Brasil é quem está mais avançado nessa articulação. O que a gente vai fazer com isso já é um outro caminho, mas sem dúvida alguma nós formulamos, enquanto sociedade civil, academia, ativistas e etc., um ecossistema e uma base de funcionamento que, se a gente consegue reproduzir, aperfeiçoar e construir, tenho certeza que ela é muito mais avançada do que qualquer coisa que está estabelecido aí. Eu acho que isso é muito legal da gente começar falando. E tem essa coisa que eu ainda estou me acostumando, apesar de estar aqui desde o dia 2 de janeiro em Brasília, eu peguei todas as crises que o governo viveu, o 8. Inclusive, meu primeiro dia no Palácio foi o dia 9. Então já foi esse tipo,
9 de manhã, já bem impactante, assim, depois a questão da violência nas escolas, agora a guerra, enfim. Então, é um período intenso, mas ao mesmo tempo é muito impressionante porque quando a gente olha para trás, parece que foi ontem o período que a gente viveu também das eleições. E eu acho que muita coisa mudou. E um pouco da minha agonia enquanto governo, eu estou hoje na SECOM, sou da Secretaria de Políticas Digitais, mas eu sou advogada. Então é meio estranho, porque em geral todo mundo associa que é da SECOM é da comunicação. Eu sou advogada, eu venho do direito eleitoral, do direito político, e eu transito para essa questão da desinformação, da tecnologia e etc., por conta do assassinato da Marielle Franco, que era minha amiga, era minha cliente, e a gente teve que enfrentar tudo aquilo em 2018, porque ninguém estava olhando para isso, era muito desafiador. Então a minha trajetória é muito marcada por episódios de crises muito profundas, e não é diferente agora. E o que eu tenho visto é que esse ecossistema de desinformação, ele tem se modificado muito ao longo do tempo e muito rápido. O problema é que na maioria das vezes nós só nos damos conta dessa mudança quando eles já estão numa nova mudança. E estamos sempre literalmente correndo atrás. E eu acho que o que a gente precisa é de um freio de arrumação onde a gente possa realmente criar esses ecossistemas de resposta que nos coloquem um pouco mais à frente, ou pelo menos no mesmo par e passo. E eu acho que já foi trazido muito aqui sobre as questões de como isso se desenvolve, como que isso se afeta, como que a gente hoje organiza tanto o enfrentamento quanto a própria desinformação se organiza. E eu queria chegar num outro lugar, que é olhar um pouco de como a gente pode utilizar os instrumentos institucionais, as ferramentas regulatórias para lidar com isso. Porque tem uma coisa que tem me incomodado muito nesse debate, e eu acho que o mais legal, assim, é uma das mesas mais legais que eu participei até agora, desde que eu entrei no governo, e eu participei de muita coisa. Então, eu acho que é muito legal a gente olhar que essa percepção que vocês estão colocando, ela não é de uma escolha individual. Estava lembrando daquela campanha, não sei se vocês têm na memória, do xixi no banheiro. Que era, você vai salvar a falta de água no mundo se você não der descarga e fazer xixi no banheiro. Nós não vamos fazendo xixi no banheiro salvar o mundo da desinformação, porque não é só um papel individual. Por isso eu acho que ferramentas que foram muito importantes ao longo do tempo, uma checagem, como essa questão da discussão de como eu crio minha própria criticidade, etc., elas permanecem importantes, mas elas já não são mais suficientes como ferramental para a gente lidar com isso. E o que a gente tem feito dentro do governo, tendo essa percepção? Nosso primeiro passo foi olhar com muito cuidado para as questões regulatórias. E aí, o PL 2630, ele estruturou um pouco da nossa atuação no primeiro momento. E a gente sabe o quanto isso foi complexo, porque a virada ali nas vésperas da votação, a virada, ela não se deu só porque esses canais e o extremismo foi acionado para dizer que era o PL da censura, mas porque as plataformas, e aí se destaca o Google, colocaram toda a sua capacidade, o seu dinheiro, a sua infraestrutura para poder dizer que aquilo elas não aceitavam que passasse. E isso foi o definidor. Essa foi a mudança virada de chave. Porque muitos dos parlamentares ali estavam dispostos a, eu já ia falar palavras que não devo, mas não tô nem aí, eu vou votar como eu penso. Mas quando a minha base começa a ser pressionada, porque de forma estruturada, o próprio Google anuncia para a minha base, porque ela sabe que eu, como parlamentar, vou ser pressionada por aquelas pessoas, aí o negócio muda de figura. Então, pra gente entender também que tem um agente que no momento em que a gente visualiza uma internet como um sonho, né, como essa utopia, ela não é mais essa utopia. Então não tem como mais a gente debater pensando uma internet hiperconectada que democratiza a comunicação, porque ela não é isso. E eu tive recentemente, inclusive, num evento discutindo com o pessoal dos criadores mesmo da internet, e eu falava muito com eles, falava, gente, mas o que vocês pensaram não se efetiva hoje na prática. Nós não temos essa conexão. Inclusive pelo conceito de internet de vocês, no Brasil nem internet nós temos. Porque as pessoas ainda acham que o Facebook é a internet, que o WhatsApp é a internet. Então, por esse conceito de uma rede das redes, nem isso
menos nós temos mais. Então, essa utopia, ela é importante porque nos estimula a almejar, mas ela não pode ser o nosso bloqueio para pensar do ponto de vista da regulação. Porque hoje nós temos 5 companhias, 6, agora não consigo nem fazer as contas mais, porque tanta mudança, que controlam a esfera pública do mundo. E aí estava, inclusive, vou dar um exemplo polêmico, mas sem valorações, uma discussão sobre se o que a Meta fez de restringir os conteúdos que tinham a ver com a guerra pela perspectiva palestina, se era ou não era justo. E por que ela fez isso? Porque o Zuckerberg tem uma posição muito nítida sobre isso. Então é uma escolha que não é assim da companhia, de uma, digamos assim, de uma abstração, de um conselho empresarial, não, é a escolha de uma pessoa. A mesma coisa, a escolha de uma pessoa foi a escolha do Elon Musk, para vários momentos que a gente viveu. Nós nos reunimos com Elon Musk pós o 8 de janeiro, porque ele estava curioso para entender o que aconteceu no Brasil. E eles, obviamente, sabiam do que estava acontecendo durante, né, aquele episódio. E é muito nítido, e aí acho que o Twitter, X, sei lá como a gente chama agora, ele é o exemplo mais bem acabado de quando você tira o véu da moderação, véu da mínima governança, a barbárie que se perpetua naquele ambiente. E o episódio de violência nas escolas, aquele período, foi exatamente isso. Você tirou o véu e a barbárie subiu. E se democratizou ali. Então, para a gente entender o quanto as posturas de indivíduos, elas afetam hoje todo, né, o global. Mas, feito essa enrolação aqui, eu queria apresentar para vocês um pouco do que a gente tem pensado enquanto estratégia. No pós-2630, que ainda se perpetua, e já nós voltamos nele aí com força, se tudo der certo, ainda aprova esse ano, nós resolvemos discutir assim, qual é a estratégia que o governo federal, que o poder executivo tem condição de aplicar para enfrentar a desinformação. E esse é o exercício que a gente tem feito nos últimos meses. E nós fomos, inclusive, para um fórum da OCDE para discutir justamente isso. Quando a gente viu os outros países apresentando, foi esse o sentimento. Nós entendemos que o projeto mais completo até agora, e ele é hiper insuficiente, era o nosso. Porque a gente tinha uma visão que vinha desde a necessidade de acompanhamento do que estava acontecendo no ambiente digital, até a criação dessa inteligência, a criação de uma comunicação estratégica de incidência, combinada com você ter instituições comprometidas com aquilo, combinado também com um aspecto de responsabilização e de tanto colaboração quanto de cobrança com as próprias plataformas. Então, esse global, ele constitui hoje um pouco do nosso projeto de enfrentamento, da nossa estratégia. E como não dá para enfrentar tudo ao mesmo tempo, a nossa escolha foi de lidar com a vacinação e as políticas de saúde pública como o primeiro passo dessa estratégia. Então, no dia 24, já estão todos convidados, famoso terça-feira da semana que vem, nós vamos às 14h no CICB lançar o programa Saúde e Consciência, que é um trocadilho do povo da comunicação, que é justamente essa estratégia aplicada ali para as questões de vacinação e saúde, a nossa estratégia de enfrentamento à desinformação. E ela vem nesses 6 eixos, que eu vou até pegar aqui, porque eu não me lembro todos de cabeça. Ela vem nesses 5 eixos, que são, essencialmente, primeiro, essa parte da inteligência, do acompanhamento, da pesquisa, da análise, que nós fizemos muito bem isso nas eleições, e o judiciário estruturou o plano, a estratégia de enfrentamento à desinformação, a partir do que a sociedade civil produziu. Não é porque o judiciário tinha aquilo pronto. O TSE, ele se alimentou do que a sociedade civil organizada produziu e conseguia entregar de informação, de abordagem, desde o período anterior até nos próprios dias das eleições. Aquela colaboração toda foi o que fez a diferença entre a gente ter uma segurança nas eleições, uma legitimidade, e a gente não ter. Então, esse acompanhamento, esse uso da ciência que está sendo produzido nas universidades, que está sendo produzido pela sociedade civil, pelos institutos de pesquisa e etc.
ele colocado em colaboração, ele é muito potente. Então, esse é o nosso primeiro eixo, colocar em colaboração tudo isso que tem sido produzido. Foi feito bastante isso também agora na CPI do 8 de janeiro, e a gente tem vários exemplos. Eu acho que também na questão das ONGs, da questão socioambiental, também isso tem sido feito de maneira muito bem sucedida, que é você conseguir se alimentar mesmo do que tem de mais sofisticado do ponto de vista da informação. O que hoje é muito custoso, porque as plataformas não dão acesso aos pesquisadores. Eu estava, inclusive, discutindo com o TikTok algumas semanas atrás, porque eles abriram para universidades da Europa e dos Estados Unidos terem acesso a dados de pesquisa e não abriram para o Brasil. Qual que é a explicação? É a mesma tecnologia, a mesma. Qual que é a explicação de nós não termos um acesso para os pesquisadores brasileiros? Não tem explicação. Então, tem muito a ver com essa discussão que, não sei se vai dar tempo da gente fazer hoje, mas de soberania digital. E que é a discussão, inclusive, que nós vamos trazer para o G20, somada à discussão de integridade e de inteligência artificial. Bom, o segundo eixo é a gente conseguir, e eu acho que esse é o mais desafiador, e olha, eu estou no SECOM, mas ele é o mais desafiador, que é a gente conseguir ter uma comunicação estratégica, a gente ter uma comunicação de incidência. E aí tem debates desconfortáveis para serem feitos, porque hoje no mercado você faz isso de maneira segmentada, de maneira inteligente, conseguindo ter uma percepção de quem é o seu interlocutor muito exata, inclusive exata até demais, até rompendo com o que deveria ser o mínimo da autodeterminação informacional que nós como cidadãos deveríamos ter. Então, o poder público não faz isso. Você não tem segmentação, você não tem um olhar para públicos distintos. Você não tem, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha, eu escolhi no canal do Normose porque o público dele é exatamente o que eu preciso atingir com a minha política pública. Porque eu não sei, eu não posso, inclusive, ter esse nível de segmentação. E eu acho que esse é um debate que a gente precisa enfrentar. Tanto no sentido de que o Estado precisa fazer mais isso, no sentido de saber quem são as suas pessoas, com quem você precisa falar, quanto no sentido de o mercado precisa fazer menos. Porque nós não podemos ter também o que a gente tem hoje com essas grandes plataformas ou empresas, que é um nível de segmentação do cidadão tão profundo que eu consigo controlar as vontades, que eu consigo modificar a cognição pelo tamanho e quantidade de informação que eu tenho daquela pessoa. Então, esse equilíbrio de um lado e de outro, ele precisa acontecer, porque senão a gente não consegue ter uma comunicação que aconteça da maneira correta. Inclusive, eu não consigo produzir a publicidade como a Constituição pensou, que é entregando as informações da maneira correta para o cidadão que precisa ouvir sobre aquilo. Esse é um desafio gigante, porque ele esbarra em várias questões, inclusive na própria expertise da construção. Depois que você passa essa parte, né, de com quem eu vou comunicar e para onde, a própria expertise de conseguir fazer, a partir do Estado, uma comunicação que seja efetiva quando você tem, de maneira correta, tantas restrições no que são a comunicação institucional. Inclusive porque você fala como comunicação institucional em perfis que não tem rosto. Não são os perfis necessariamente dos ministros. Então você já está em desvantagem por aí, porque a rede funciona de uma maneira totalmente diferente. O terceiro eixo seria essa cooperação institucional, que envolve você cooperar com todos os setores. Não só aqui que a gente está falando, né, dos especialistas da Academia da Sociedade Civil, mas também com o Judiciário, com o Legislativo, com as agências, com os bancos, com todo mundo. E aí nós temos agora, por exemplo, uma experiência com o Desenrola, que foi esse programa de enfrentamento ao superendividamento. A primeira fase foi super difícil, porque você tinha mecanismos de desinformação contra o programa, mecanismos de fraude. Então, você ter o que eu tenho chamado um pouco, que é, tipo, o programa by design, já com essa estratégia de enfrentamento à desinformação desde o começo, é muito importante, porque você evita que você tenha aquilo que você já sabe que pode acontecer, viralizando e impedindo que a política pública possa se efetivar. E é essa experiência que a gente quer colocar. E agora, na segunda fase do Desenrola, por termos feito isso, o nível de fraude e de desinformação, ele caiu absurdamente. Você praticamente não tem narrativas de desinformação nessa segunda fase, comparado ao que a gente teve na primeira. Inclusive porque nós comprometemos as plataformas
com obrigações que elas precisavam ter para que o programa não fosse direcionado para fraude, que não tivesse link ali no Google. Várias coisas que são medidas que não necessariamente precisam de lei, que são acordos, que são coisas que você consegue cooperar e que são hiper efetivas. Um outro eixo que a gente também precisa olhar bastante é para capacitação e treinamento. A verdade é que os nossos agentes públicos em todas as esferas, e aqui como a gente está falando de saúde, isso é muito concreto. O cara lá da ponta, o agente de saúde, que é, como a Lori bem estava colocando ali, né, o evangelizador da discussão da vacina e etc., tem que estar informado, tem que ter capacidade de saber onde buscar as informações, tem que ter capacidade de discutir com aquele paciente, com aquele cidadão, com aquela pessoa que está ali precisando da informação de uma maneira correta. Então, essa capacitação e treinamento, ela vai desde o concreto da ponta do offline até você ter realmente uma expertise acumulada maior de uso das tecnologias, de uso das redes e tudo. Isso envolve também discussões que têm a ver com a tecnologia, com o acesso, e aqui a gente fala bastante, né, da inclusão digital, que tem a ver com como você inclui essas pessoas. Se nós estamos passando todas as nossas políticas públicas para o GovBR, para o Conect SUS, como que eu garanto que essas pessoas tenham o aplicativo do GovBR no celular? Que elas tenham um aplicativo que rode. Se elas não têm pacote de dados, eu vou pagar o pacote de dados para ela. Como que eu vou? E que entendam, que saibam usar aquilo. Então, como que eu organizo isso? Então, essa inclusão, essa conectividade, ela é parte fundamental da discussão de desinformação. Quando a gente começou a falar disso, o povo torceu o nariz e falou assim, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Vamos discutir o IPv6 e o Zero Rating para enfrentar desinformações. Mas é isso, porque se eu não tenho uma maior conectividade, uma maior capacidade de inclusão digital, se a pessoa precisa apagar o aplicativo do celular dela porque ela não tem memória, eu não tenho essa pessoa conectada o suficiente para que eu possa enfrentar a desinformação. Essa semana foi a primeira vez que a gente fez um push no GovBR, que são 40 milhões de usuários, sobre vacinação. É chocante. Chocante. É a primeira vez que nós enviamos um push, que é uma mensagem que vai chegar no celular de todo mundo, sobre uma política pública fundamental, que é a vacinação. Então, ao mesmo tempo que parecem conquistas pequenas, elas são fundamentais para sedimentar esse processo aqui que a gente estava falando. E por último, é o que o povo mais gosta, que é a parte de investigação e responsabilização. E nós vamos, na terça-feira, inclusive, anunciar uma parte grande desse olhar, mas eu já vou adiantar um pouco para vocês. Quando a gente começou a olhar, porque tem muito a ver com o nosso painel, quando a gente começou a olhar para a questão da vacinação, o que mais nos surpreendeu foi a velocidade que você tinha nessa estrutura que o pessoal que já explicou, né? De camadas, de funil e etc. A velocidade e o tamanho do funil que vinha de não se vacine, faça o detox vacinal, judeus querem exterminar o mundo, grupos neonazistas. Era muito rápido. Era um fluxo, assim, impressionante. Então, isso foi uma das coisas que nos chocou muito, porque esse debate de fascismo e etc., ele é muito concreto nesse ambiente, e ele tem ali, ó, um pulo para você ir de estou preocupada se tem efeitos colaterais se eu me vacino, para, meu Deus, eu vou ser exterminado e preciso fazer detox vacinal tomando água sanitária. Esse é o pulo. E o grande estruturador do debate hoje, que antes da Covid era a questão da Covid, o nosso problema vacinal aqui não é Covid, são as outras vacinas. E, especialmente, é a discussão do detox vacinal. O dia que eu ouvi essa expressão, eu fiquei assim, gente, eu acho que eu perdi alguma coisa aqui no caminho. O que é isso? E aí eu fui entender que o detox vacinal é um negócio muito bem estruturado, que utiliza do marketing digital, como a internet se organizou e como, enfim, essas pessoas ganham dinheiro, que é, eu tenho cursos, eu tenho protocolos, eu venho do protocolo X, aí na minha segunda etapa é um Y com mais uma mentoria, o terceiro é com não sei o quê. Então, essa criação de comunidade super efetiva aplicada a um negócio que dá dinheiro e que é água sanitária que estão dando para as crianças beber, que já existia antes, em menor medida, na discussão de o dióxido de cloro cura o autismo. Mas isso está elevado à milésima potência
nessa discussão da vacinação. Protocolo prévio, se eu sou obrigada a vacinar. Protocolo posterior, se eu já tive que vacinar. Então, uma série de coisas, para curar o câncer, para curar feridas, grupos infinitos. Então, assim, uma estruturação absurda. A mesma coisa quando a gente fala da VAIDS. Vocês já ouviram falar da VAIDS? A VAIDS é a vacina que dá AIDS. Então, a VAIDS é outra coisa assim, um negócio enlouquecedor. Porque você tem um ecossistema tão bem estruturado, tão rentável, que se organiza multipaíses e que você não sabe o que fazer com aquilo. Porque tem uma parte dessas pessoas que elas foram para um lugar que nós vamos ter que começar a discutir como parte desses projetos de enfrentamento à desinformação, a desradicalização, o resgate, sabe? É isso, é o resgate da capacidade dessas pessoas de se relacionarem um ambiente informacional. Obrigada, gente. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos enquanto a próxima mesa coloca as suas apresentações aqui. Nossa próxima mesa aqui no auditório. Espera aí que eu troquei a ordem. Vai ser inclusão digital hoje, modelos possíveis e desejáveis. Tem experiências muito bacanas que vão ser apresentadas aqui. Então, a gente, 11h35 de volta aqui, quem quiser acompanhar essa discussão, ok?